Olá, amigos e amigas. É um prazer estar aqui nesse seminário de pós-graduação sobre o tema de religiosidade e espiritualidade na prática clínica, concluindo o curso realizado pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão, que foi feito sob orientação da doutora Letícia Alminhana, e cujo tema é a religiosidade intrínseca, a religiosidade extrínseca e o desenvolvimento desses conceitos a partir de seu criador, Gordon Willard Allport. Então nós vamos falar sobre religiosidade intrínseca e extrínseca e a ideia de orientação religiosa. A ideia de que uma pessoa poderia ser religiosa e, ao mesmo tempo, manifestar atitudes de preconceito e discriminação racial era algo inusitado e inconcebível para Allport. O autor identificava uma contradição em termos, já que a religião, na maior parte delas, ensina os princípios da fraternidade, da compaixão, da tolerância, e tais princípios, tais valores seriam contrários à atitude de discriminação. E apesar disso, o Allport identificava que existia preconceito e muitas vezes o preconceito estava relacionado a certas características religiosas. E isso foi visto bastante nos Estados Unidos. E essa foi a primeira motivação de Allport para desenvolver o conceito de religiosidade intrínseca e extrínseca. As grandes religiões do mundo, como todos nós sabemos, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, que são as religiões abrâmicas, e também outras religiões como o budismo, o hinduísmo, pregam a bondade, pregam o respeito entre todos e nunca as guerras, os conflitos. E apesar disso, as religiões muitas vezes são tomadas como pretexto ou mesmo são motivos para grandes conflitos. Em geral, as religiões ensinam a regra de ouro, que é faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. E também a regra de prata, que é não faça aos outros aquilo que você não quer que façam para você. Então, esses dois princípios, a regra de ouro e a regra de prata, já seriam suficientes para fazer as pessoas não agirem de modo discriminatório. E apesar disso, existe discriminação, existe conflito em nome de Deus, em nome da religião. A história registra vários desses conflitos motivados por religião, como, por exemplo, a perseguição aos primeiros cristãos, ainda em Roma, e, inversamente, os cristãos sendo os perseguidores, no caso dos muçulmanos na época das cruzadas, e os muçulmanos, por sua vez, invadindo e conquistando desde a época de Maomé até as guerras otomanas na Europa. E isso mostrava que o mesmo grupo, em alguns momentos, poderia ser vítima, em outros poderiam ser algozes. Os hebreus demonizavam os deuses e os povos babilônicos enquanto caminhavam pelo deserto, sendo que eles tinham acabado de fugir da escravidão no Egito. Isso mostra uma contradição em termos. E até no budismo a gente tem registros de guerras e de lutas armadas, como no caso dos budistas expulsando as minorias islâmicas do Butão. Allport, então, analisando o contexto social, histórico, principalmente americano, ele confirmou a existência de uma relação entre preconceito racial e religiosidade. E refletindo sobre isso, ele procurou entender como existia essa contradição. Como uma pessoa religiosa poderia manifestar alguma forma de preconceito e discriminação. Para justificar essa atitude, ele pensou em conceitos relacionados à axiologia, especificamente o valor intrínseco e extrínseco. O valor intrínseco é aquele em que as pessoas buscam uma coisa por ela mesma,
O valor intrínseco é aquele que é um valor em si. Já os valores extrínsecos, eles são valores instrumentais, ou seja, eles servem de meio para um outro fim, para um fim secundário. E ele propôs então que existiam pessoas cuja religiosidade seria extrínseca, ou seja, o valor da religião para elas era de ser um meio para um outro fim, tal como uma aceitação social, a participação na comunidade, etc. E existiam as pessoas que tinham a religiosidade como um valor em si, que eram as pessoas de religiosidade intrínseca, e essas viviam a religião porque a religião para elas era um próprio fim, era motivo para a sua vida. E assim, baseando a ideia de religiosidade intrínseca e extrínseca, Alport entendeu que existia uma certa forma de orientação religiosa. E ele concebeu a orientação religiosa como um eixo de uma única dimensão, no qual os extremos seriam, de um lado, os religiosos intrínsecos e, de outro lado, os religiosos extrínsecos. Como os religiosos intrínsecos, na ideia de Alport, eles viviam a religião, então eles deveriam compartilhar totalmente os princípios e os valores ensinados por aquela religião. Esses religiosos intrínsecos não poderiam ter qualquer forma de preconceito, eles deveriam ser mais tolerantes. Já os religiosos extrínsecos, que tinham a religião como um meio, uma necessidade para um conforto pessoal ou para algum ganho social, esses não tinham um comprometimento maior com os valores e, portanto, se sentiam livres para agir de uma maneira às vezes autoritária, discriminatória ou preconceituosa. Então, a partir de uma escala que Alport elaborou, ele procurou estudar a orientação religiosa das pessoas para ver se existia relação entre preconceito e religiosidade extrínseca e uma relação inversa, negativa, uma proteção contra preconceito para aqueles que tinham a religiosidade intrínseca. O principal estudo de Gordon Allport foi publicado no artigo denominado Religious Orientation and Prejudice, que foi publicado com um coautor, Ross, e que tem mais de 4.000 citações. Antes desse artigo, publicado em 1967, outros dois artigos publicados por Fagin e Wilson, que eram colaboradores de Allport, já tinham iniciado e testado essas teorias do professor, né? Montando uma escala inicial que depois foi depurada para servir para esse estudo, que era o estudo de orientação religiosa e preconceito. A escala de Allport, que é conhecida como a escala de religiosidade intrínseca e extrínseca, ela consistia de 20 itens, sendo 9 de religiosidade intrínseca e 11 de religiosidade extrínseca. Já nesse texto, o Allport se surpreende, porque ele esperava que religiosidade intrínseca e extrínseca, esses itens, eles se comportassem de uma forma diametralmente oposta entre si. Ou seja, aqueles que escolhessem os itens da religiosidade extrínseca não escolheriam os da intrínseca, e vice-versa. Acontece que, pelo estudo estatístico que ele fez, ele verificou que escolher itens intrínsecos ou extrínsecos não tinha relação uma coisa com a outra. As pessoas poderiam escolher itens extrínsecos e extrínsecos sem uma correlação nem positiva nem negativa, como se as duas coisas não fizessem parte de uma única dimensão, mas que fossem dois eixos dispostos de maneira ortogonal, 90 graus entre si. Nenhuma correlação intrínseca, nem uma correlação positiva, nem negativa. E também, para o desconsolo do Allport, ele encontrou pessoas que eram indiscriminadamente pró-religiosos, que falavam sim, tanto para os intrínsecos quanto para os extrínsecos. Ele considerou essas pessoas com alguma forma de cabeça dura, de fanatismo, que tudo que fosse de religião, eles diriam sim, como uns yes sayers, né?
E aí, a partir desse primeiro artigo, o Alport identificou 4 perfis, aqueles que eram efetivamente consistentemente extrínsecos, os que eram consistentemente intrínsecos, aqueles que eram pró-religiosos, para os dois lados, e aqueles que não tinham religião, eram contra a religião, que não foram estudados nesse. Esses aqui são os itens da subescala de religiosidade intrínseca, mas de todos, o penúltimo é aquele que sintetiza mais fortemente a ideia da religiosidade intrínseca, que é: minhas crenças religiosas são realmente o que sustenta toda a minha abordagem na vida. Minhas crenças religiosas são realmente o que sustenta toda a minha abordagem na vida. Ou seja, para as pessoas de religiosidade intrínseca, a religião e a espiritualidade são um valor central, uma referência fundadora, fundante de todos os outros princípios e valores éticos que essa pessoa carrega. E tudo que ela faz, de uma maneira ou de outra, ela vai em direção à religião ou é direcionada pelos valores da religiosidade. Logo que Alport publicou isso, esse primeiro texto, ele começou a ser replicado e começou também a sofrer críticas. A primeira crítica é de que era uma escala que foi restrita a cristãos. Isso porque ela foi aplicada em estudantes de faculdade dos Estados Unidos, cuja imensa maioria eram cristãos. E o próprio Alport também era protestante, de modo que o ambiente cultural dessa escala foi um ambiente cristão. Ou pelo menos abrâmico, né? Quando a gente fala das religiões do livro, todas elas creem em um Deus monoteísta, e então essa escala atendia pelo menos a religiões abrâmicas. Outra crítica é de que ele não conseguiu explicitar o que era orientação religiosa. Ele apenas designou o que era religiosidade intrínseca e extrínseca e propôs que faziam parte de um contínuo que ele denominou de orientação religiosa. Além disso, os estudos dos itens das subescalas não mostrou uma consistência estatística com métodos como o alfa de Cronbach para detectar que as pessoas que pontuavam, que eram intrínsecas e que pontuavam em um determinado item da escala intrínseca, também deveriam pontuar em outros itens daquela mesma escala, para ver uma congruência, uma coerência entre os itens de cada subescala. Isso não foi muito bem identificado. Assim como que as duas variáveis, religiosidade intrínseca e extrínseca, não tinham uma disposição unidimensional, mas sim eram ortogonais. Alguns criticaram também se ela tinha utilidade prática, porque elas poderiam ser consequência de outros fatores de personalidade, e que a conceitualização não foi muito clara, né? E por isso, em suma, talvez ou a ideia estivesse errada, ou a operacionalização da escala não tinha sido adequada. Então, a escala de religiosidade intrínseca e extrínseca e a ideia de orientação religiosa de Alport e Ross foi bastante criticada, mas, ao mesmo tempo, foi motivo de milhares de publicações. Na verdade, atualmente são quase 5.000 artigos publicados fazendo referência a esse artigo Religious Orientation e Prejudice do Alport e Ross, né? Então isso me fez procurar estudar um pouco mais e na busca de entender o caminho que Alport fez até chegar à publicação do artigo em 1967 e a construção dessa escala. E para fazer isso, eu li alguns artigos anteriores dele e li minuciosamente o livro The Individual and His Religion, que é o indivíduo e a sua religião, que é o livro onde Alport
amadureceu toda a ideia que está por trás da escala de religiosidade intrínseca e extrínseca. E é sobre isso que eu vou falar mais alguns minutinhos com vocês. E aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, eu deixo à disposição o texto do nosso TCC, do nosso trabalho, para que vocês possam se aprofundar, né? Ou ler o próprio livro. Então, o livro O Indivíduo e Sua Religião foi publicado em 1950, 17 anos antes do artigo de Orientação Religiosa e Preconceito de Alport Ross. Nesse livro, Alport fala sobre as ideias que levaram à conceitualização da religiosidade intrínseca. E ele faz isso a partir de uma visão mais narrativa da psicologia, que também influenciou a forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho de conclusão de curso. Ele entende que a personalidade amadurece e se desenvolve em estágios, mais ou menos como o Piaget também fala, né? E que a religiosidade seria uma função da personalidade. E as pessoas que tinham um desenvolvimento pessoal da personalidade bem sucedido chegariam a um ponto em que também a sua religiosidade seria bem desenvolvida e se manifestaria na forma de religiosidade intrínseca, ou seja, a pessoa que tem uma personalidade mais amadurecida é menos voltada para si mesma, é menos individualista, menos egoísta, consegue se colocar melhor no mundo, ter mais empatia e naturalmente tenderia a uma religiosidade mais voltada à religiosidade intrínseca, na qual a religião é um valor em si, né? Ele também conceituou a ideia de sentiment, que nós traduzimos aqui como sentimento, entre aspas, mas não corresponde exatamente, porque a palavra sentiment, na ideia de Alport, foi uma coisa mais normativa. A gente pensa normalmente em sentimento como a tradução de feeling, né? E sentiment, que nós traduzimos aqui como sentimento, para Alport, é a reunião de razão e emoção direcionada a um valor. Então existia o sentimento religioso, o sentiment religioso, não feeling religioso, mas o sentiment religioso, que é esse sentimento que envolve as ideias, as emoções e que direciona isso para um valor, no caso, o valor da religião. E ele falou também de funções autônomas da personalidade. Essas funções autônomas são aquelas que ajudam a pessoa no desenvolvimento da sua identidade e que elas ganham uma dimensão própria a partir do momento em que elas se consolidam na personalidade. E isso já nega aquela crítica que eu mencionei de que a religiosidade poderia ser só uma manifestação de um traço de personalidade e não ter uma utilidade prática. Para Alport, a religiosidade é a grande função autônoma da personalidade. Quando ela se desenvolve, ela ganha autonomia dos outros conceitos, dos outros aspectos da personalidade e exerce um papel influente, né, inclusive sobre os outros aspectos da personalidade, direcionando o modo de agir, o modo de pensar e o modo de sentir daquela pessoa. E aí, nesse livro, ele vai delineando, designando cada uma das formas de religiosidade da infância, que seria esse primeiro estágio do desenvolvimento da personalidade e que estaria marcado por um pensamento mágico. Por exemplo, na infância você acredita no Papai Noel, que traz presentes no final de ano, acredita no poder do pensamento como realizando todas as coisas de uma maneira mágica, e que as pessoas que não desenvolvem a sua religiosidade, porque não desenvolveram também a sua personalidade, elas podem manifestar uma religiosidade infantil, aquela que espera que as pessoas, aquela que espera, melhor dizendo, que a religião resolva todos os seus problemas e de uma maneira mágica, de uma maneira súbita,
né? Independente de qualquer outra coisa. Ele fala da religiosidade da adolescência, que é uma religiosidade desafiadora, né, que vai contra o status quo, contra os conceitos já formados, contra aquilo que se recebe dos pais, mas ele identifica que num determinado momento existe uma mudança dentro da adolescência para a vida para o adulto jovem, em que ele começa a refletir sobre aquilo que ele recebeu de herança dos seus pais e avós e volta a adotar os valores, inclusive os religiosos, intrínsecos ou extrínsecos, que ele por algum tempo tinha abandonado. E, por fim, a religiosidade da personalidade madura, como sendo aquela que é norteadora da vida, que é um valor em si e que está muito relacionada à ideia de religiosidade intrínseca. Então, como função autônoma para Alport, a religião é aquela principal, aquela capaz de dar o direcionamento para toda a vida. A pessoa vive para a religião, né? Ele vive a religião direcionado ao valor da religião, aos valores da religião, ou pelo menos ele direciona as suas atitudes da vida em sintonia com os valores da religião, né? Então, aí a gente pôde ver, lendo com cuidado esse livro, que o caminho que o Alport tinha traçado até chegar na escala de religiosidade intrínseca e extrínseca, e a gente vê claramente que ele não foi tão feliz na hora de transformar toda essa conceituação teórica em itens para ser pesquisados numa escala. Então, a tradução do conceito de Alport para a escala é compreensivelmente falho, porque, de um certo modo, num certo nível, a religiosidade intrínseca, principalmente, é algo extremamente subjetivo, diz respeito a questões muito internas, e traduzir isso como atitudes de vida, tipo os itens que nós vimos atrás, tipo eu não perco uma reunião da igreja, isso não corresponde à realidade do que é a religiosidade intrínseca. E além disso, houve um problema posteriormente a Alport, pelos pesquisadores subsequentes, no sentido da interpretação dos conceitos de Alport, porque eles se ativeram aquilo que estava no artigo científico, que não mostrava tudo aquilo que eu vi no livro O Indivíduo e Sua Religião. E com essa restrição de horizontes, eles acabaram replicando aquilo que a gente viu que estava na escala que foi elaborada com falhas. Muitas publicações subsequentes tentaram derrubar a escala de religiosidade intrínseca e extrínseca, mostrando as suas limitações e mesmo negando qualquer utilidade a ela. E outros simplesmente continuaram repetindo e utilizando a escala sem uma avaliação das ideias e dos motivos iniciais do Alport. Por exemplo, um autor criou, Gorsuch, né, criou uma escala de religiosidade intrínseca voltada para todas as idades, universal para todas as idades, inclusive para crianças, mudando simplesmente o vocabulário dos itens. Se a gente pensar que Alport disse que a religiosidade era uma função do desenvolvimento e da maturidade da personalidade, como nós podemos acreditar que uma criança vai ter discernimento para ter uma religiosidade intrínseca ou extrínseca se ela não tem ainda essa maturidade de personalidade? Esse é só um dos exemplos de falta de entendimento da motivação do autor. Por quê? Porque as pessoas leram somente o grande artigo que foi publicado, mas não leram um livro que era muito maior e que, portanto, demandaria muito mais tempo. Em 1991, Vic Ginia conseguiu recuperar, a meu ver,
a ideia central de Alport e sobre religiosidade intrínseca. E falou que a religiosidade intrínseca, então, demonstraria um relacionamento transcendente com algo maior que o si mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver com a religiosidade intrínseca de Alport. Também que seria um estilo de vida, incluindo o comportamento moral, sendo consistente com os valores espirituais, comprometimento sem uma certeza absoluta, e isso aponta também um pouco para a ideia de religiosidade como busca, como quest, como desenvolveu Batson também. Abertura para pontos de vista espirituais diversos, porque a pessoa busca amadurecer a sua religiosidade o tempo todo, inclusive pelo contato com outras religiões, ouvindo o que os outros têm para dizer. E que a fé madura é despida de egocentricidade, de pensamento mágico, que é uma característica infantil, e de conceitos antropomórficos de Deus. É uma perspectiva espiritual madura também, aquela que inclui componentes emocionais e racionais, e não simplesmente aquela fé cega. Existe um interesse social, preocupação humanitária. A fé madura aumenta a vida e promove o crescimento. Ela gera significado e propósito na vida. E, por fim, a fé madura não é dependente de um dogma particular, de um conjunto de práticas ou de uma adesão a uma religião formal. Então, essas são as características principais da religiosidade intrínseca, que apesar desse maravilhoso artigo de 1991, ela continuou sendo replicada de acordo com os itens de Alport, com algumas poucas alterações. Eu gostaria ainda de falar de 4 fases da religiosidade que traz consigo essa ideia de desenvolvimento da personalidade em estágios, esse publicado por Carroll e Meadow, em 1981, que é a ideia de que o extrínseco ele seria mais defensivo e mais voltado para o si mesmo, e que caminharia para uma ideia mais social e afiliativa, de observância dos preceitos religiosos, de congruência com as ideias institucionais, uma visão mais consensual da religião, e a partir desse nível de observância religiosa, o indivíduo pode caminhar para um nível superior, que seria o intrínseco, em que ele se tornaria um verdadeiro crente, um true believer, em que ele teria a religião como um comprometimento e, ao mesmo tempo, uma abertura de doação de si mesmo para os outros. E, por fim, aquele que chegasse ao nível mais alto da religião como busca, como quest, a pessoa se livra dos dogmas totalmente, tem um individualismo, mas não um egocentrismo, e exerce a sua espiritualidade de uma forma mais autônoma. Ele continua buscando na religião formas de desenvolver significado, mas não quer respostas prontas. Talvez por isso, atualmente, a gente veja cada vez mais pessoas se autodenominando como espirituais, mas não religiosas. Esse é o grupo que mais cresce em muitas estatísticas. E era isso que eu queria comentar e estou à disposição aqui caso a gente tenha mais perguntas.